Olá, meus irmãos, graça e paz. Graça e paz, graça eterna, abençoados. Desculpem o horário, atrasou hoje, hein? Atrasou. Infelizmente não deu para estar com vocês aqui às 19 horas. Tive alguns compromissos aí, mas enfim, passando aqui só para deixar uma reflexão. Que vocês tenham aí uma ótima noite, um excelente final de semana aí para todos, tá bom? Eu quero falar sobre esse tema aqui, abençoados. A necessidade de um bode expiatório. O religioso precisa de um bode expiatório. É necessário um bode expiatório para a mente de um religioso. Se não tiver um bode expiatório, o que é um bode expiatório, irmão Elcio? Um alvo, alguém, alguma coisa para transmitir a culpa, para culpar, para usar de bode expiatório. Ou seja, aquele que vai expiar. No Antigo Pacto tinha o envio, né, do bode expiatório ali para o deserto, para levar o pecado, né, do povo, por assim dizer. Então, a religião em si treina as pessoas a sempre procurar um bode expiatório para lançar suas culpas. Infelizmente, isso é uma tradição, né? Está na mente daquele que é um religioso. Desde já, gratidão aí. Obrigado vocês aí nos comentários. Deixa teu like aí e compartilha aí essa mensagem, tá bom? Serei breve hoje. É que não deu para entrar às 19 horas, então vou falar um pouquinho aqui sobre esse assunto. E amanhã, permitindo o Papai do Céu, a gente volta com mais calma para trazer um conteúdo mais informativo, mais completo, tá bom? Então, abençoados, eu estava agora em viagem, né? Em passeio aqui, e recebi uma mensagem no WhatsApp e tive que responder um irmão por causa de uma indagação de um outro irmão do sistema, tendo a necessidade de reconhecer um pseudo-ser espiritual chamado diabo, pois o mesmo é que traz o mal para a humanidade, segundo a visão desse irmão. Então, esse irmão disse que o diabo ele possuiu Judas para atrair Jesus, ele possuiu Pedro, né, para negar Jesus, e naquela situação ali que Pedro se opôs a Cristo, e Cristo disse: para trás de mim, Satanás. Ele disse que Satanás ali tinha entrado em Pedro, olha. Então ele disse que Satanás era um ser espiritual que tentava Jó, porque ninguém poderia rodear a terra se não fosse um ser espiritual. Então o ser espiritual estava de fato rodando a terra. Ué, mas primeiro, se era um ser espiritual, como é que um espírito fica rodando a terra? Sendo que supostamente esse espírito, ele não tinha os atributos de Deus, de ser onipresente, onisciente e onipotente. Se aquele ser espiritual estava rodeando a terra, no contexto de Jó, então significa que todo o mal que havia na terra era causado por esse pseudo ser espiritual. Mas a minha pergunta é, se acontece, um exemplo, na visão desse irmão aí que sempre procura um bode expiatório e a maioria do sistema religioso. Se o ser espiritual chamado diabo usa alguém no meu bairro, aqui na minha rua, para fazer mal a alguém, como é que tem alguém em São Paulo, na capital, fazendo mal exatamente esse mesmo horário e a pessoa lá, o religioso lá, também está dizendo que é o diabo? Se um ser espiritual chamado Satanás e diabo, ele está usando alguém para tirar a vida de alguém lá na China, como é que alguém que está tirando também a vida de alguém aqui na Bahia é um ser espiritual chamado diabo? Aí, para essa indagação, eles têm uma outra justificativa. Não, mas aí no caso aí são os demônios. Olha que coisa, né, irmão? São os agentes de Satanás. E aí a gente pode argumentar também. E quantos demônios existem? Porque como Jesus falou, como João Apóstolo falou, o mundo
está no maligno, o mundo jaz no maligno. Então, o mundo pratica o mal. Então, quantos demônios tem? Então, todo o mal que há no mundo, então, é procedente de demônios, de seres espirituais, e o líder, que é supostamente um satanás de cauda, de chifres e de tridente, é que está causando tudo isso. Então, isso significa que Satanás tem o mesmo poder que Deus, onisciente, onipotente, onipresente. Faz sentido, abençoado? Agora, para mim, o que faz sentido é o que Jesus disse. É da mente, do coração do homem que vem o adultério, o homicídio, os roubos, os furtos, né? A malícia, a maldade. Jesus que disse. Agora, o religioso, ele diz que todo o mal que acontece no mundo é causado por um capeta, por um demônio. Agora, me mostrem na Bíblia, o religioso, eu estou pedindo ao religioso, cadê? Me mostrem na Bíblia, e essa pergunta eu posso até fazer para esse irmão que mandou o áudio para mim, quer dizer, que o áudio chegou até a minha pessoa, por intermédio de outro irmão, querendo uma resposta da minha pessoa. Então, vamos lá, meu irmão, você que fez essa pergunta, defendendo a existência de um ser espiritual. Eu quero que o irmão também procure, não me mostre não quero que o irmão me mostre nada. Procure na Bíblia um versículo, apenas um versículo. Jesus dizendo, eu não quero nem os apóstolos agora. Eu quero apenas Jesus. Procure na Bíblia um versículo. Jesus dizendo para alguém, tome cuidado, porque Satanás, ou o diabo, etc., ele está assassinando pessoas. Me mostre na Bíblia um versículo com Jesus dizendo, tome cuidado, porque aquele demônio ali, um demônio, ele está causando prostituição. Só queria isso. Me mostre na Bíblia Jesus falando, algum versículo aí Jesus falando, que o diabo, um demônio, um ser espiritual, ele causou uma guerra, por exemplo. Não tem. Agora eu te mostro vários textos na Bíblia do próprio Jesus dizendo que é o homem. Jesus falando dos fariseus, Jesus falando dos homens perversos, Jesus falando da malícia do coração do homem, Jesus falando da maldade do homem. Nada atribui seres espirituais, Jesus nunca falou isso. Agora, a religiosidade que colocou na mente das pessoas que é um ser espiritual, criado por Roma, criado pelo Império Romano, coligado com os falsos cristãos, com os corruptos da fé, que criou esse mito na mente das pessoas. Então, abençoados, os religiosos sempre procuram um bode expiatório para culpar. O homem não se responsabiliza dos seus atos, das suas falhas, mas ele vai lá e procura alguém para lançar culpa. Foi o diabo. Na religiosidade, o engraçado é que no mundão, como eles dizem, no mundo, fora das quatro paredes da religião, se a mulher trair o marido e a mulher vão se tratar lá, um com o outro lá, vão se resolver. Ele sabe ali quem foi que errou, quem falhou, etc e tal. Se um e o outro. Agora, se os dois forem de uma igreja evangélica, principalmente, pode ter certeza. O marido vai esculhambar a mulher, por mais que na hora ele cisme, ele até venha agredi-la ou deixá-la, enfim. Ele vai dizer, se ele é crente, ele vai dizer que foi o tal da pombagira. Se foi o homem, ela vai dizer que foi o tal do espírito de prostituição. Sabe por quê? Porque isso eles aprenderam onde? Nas chamadas igrejas, exatamente. Porque fora das chamadas igrejas, você vai ver aí pessoas se casam, se separam, pessoas traem umas às outras,
casamento, relacionamento não deu certo. Ninguém culpa nenhum ser espiritual. Foi a mulher que não quis, foi o homem que não quis, por algum motivo, cada um procurou o seu, cada um foi seguir a sua vida. Não teve demônio, não teve pombagira, não teve bode expiatório. Cada um, dentro daquilo que queria viver, tomou suas atitudes. Agora, fez parte de um sistema religioso, a mente já foi corrompida, o pastor já veio cheio de versículo solto, foi o diabo, foi o capeta, foi o demônio, foi a pombagira, foi isso, foi aquilo, e ele vai viver o resto da vida procurando o bode expiatório. Então, abençoados, infelizmente, a tradição religiosa diz: venha conhecer a Deus, venha conhecer Cristo, conhecereis a verdade vos libertará. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Se tem um povo que, me desculpe, mas que tem sido ignorante, tem sido enganado, é o povo que se denomina um cristão. Porque eles pensam que Jesus fundou o cristianismo. E aí esse abençoado que questionava essas questões, ele disse: não importa se lá no hebraico Satanás significava outra coisa. Não importa se lá no grego o diabo significava outra coisa. Aí ele diz assim: o que importa é o que está no nosso português. Eu estou com áudio gravado aqui. Se no nosso português a Bíblia diz que é o diabo que está fazendo isso, então eu acredito que é o diabo, porque é a palavra de Deus. Ele não consegue pensar que esse livro, que nós chamamos de Bíblia Sagrada, tem passado por mudanças, foram adulterados textos, textos mal interpretados, sabe? Não, mas esse livro aqui é um livro sagrado. Eles pegam traduções que foram traduzidas por padres, por exemplo, João Ferreira de Almeida e tantas outras traduções deturpadas. Tem várias interpretações textuais diferentes. Você pega aí, tem quantos, já que a Bíblia ela é a palavra de Deus inerrante, como eles dizem, infalível, não. Eu acredito que na Bíblia que nós temos, que nós usamos, contém aí a palavra de Deus. Mas eu não posso pegar isso como uma palavra santa de A a Z, acreditando que todo esse livro, todo esse conteúdo que nós temos é voz de Deus, porque tem dedo do homem, tem manipulação do homem, tem interpretação do homem. Quantas versões bíblicas existem no mundo? Quantas traduções bíblicas existem? Quantas adulterações bíblicas existem? E por quê? Então, que Deus é esse? É um Deus sem personalidade? É um Deus instável? É um Deus que muda a sua palavra? Pelo contrário, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E por que existe tantos textos diferentes um do outro? Mas, enfim, o religioso diz: não, porque aqui tudo é de Deus. Então, quantos deuses são? Um Deus escreveu uma coisa ali, porque o mesmo Deus que o crente diz que escreveu a Bíblia evangélica, o outro lá que tem a Bíblia hebraica, católica, espírita, etc., e versões diferentes, traduções diferentes, e rodapé com explicação diferente, e ele vai dizer a mesma coisa, que é o mesmo Deus. E aí? Então quem é que está falando? Você vai ler os textos, é a mente de Cristo ali, foram homens inspirados por Deus que relataram essas histórias? Ou tem muito ali adulteração, colocação humana? Entendeu, abençoados? Então, a gente precisa analisar os textos com carinho, entender, buscar a etimologia ali da palavra, como aquilo foi falado, procurar na medida do possível, lá nos antigos escritos, no original, o que aquela palavra queria dizer, para entendermos algumas coisas que já é muito difícil você garimpar.
para encontrar uma pedra preciosa. Agora você acha que vai só abrir a Bíblia assim e encontrar uma mina de diamante? Não, porque aqui é a palavra de Deus. Calma, irmão, não é assim não, irmão. Não é assim não. Então, abençoados, olha o que disse Tiago, capítulo 4. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Aí ele vai dizer, porventura as guerras e as pelejas não vêm do capeta, do diabo que caiu do céu, que foi expulso quando ele se levantou contra Deus e Deus o destronou, aquele que antigamente era Lúcifer, que ele era ministro do coral no céu, do coral celestial, aquele que tinha um grupo de levita na eternidade, que eles louvavam o Senhor? Porque me parece que é assim que o sistema religioso entende quando fala de onde vem as guerras, de onde vem a maldade, de onde vem a prostituição, de onde vem os homicídios, de onde vem as coisas ruins do mundo. Parece que eles interpretam dessa forma. Quer ver? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu ler, olha, eu vou ler um versículo sem completar o raciocínio. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Interrogação. Me parece que se eu ler só isso para um religioso, e aí eu começar a colocar agora um monte de versículos soltos, usar um monte de passagens bíblicas e pregar para esse religioso, ele vai acreditar mais nas minhas, digamos assim, nas junções de textos soltos do que propriamente dito no final do versículo que eu nem li ainda. Então, o versículo diz, Tiago 4:1, de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Interrogação. Porventura, disse Tiago, não vem disto, a saber, dos vossos deleites nas vossas vontades, que nos vossos membros guerreiam? Então o texto diz que de onde vem a guerra, de onde vem as pelejas entre vós? Porventura não vem dos vossos próprios deleites, vontades? Dos membros que guerreiam em vocês? Ou seja, vem de uma própria natureza humana? É disso que vem as guerras, as pelejas. É de uma natureza humana que não se converte? É disso que vem. Agora, se eu não ler essa parte que diz que é dos vossos membros que guerreiam entre vós, ou em vós, eu poderia dizer de onde vêm as guerras. E aí eu poderia inventar aqui. Não vem do espírito da morte? De onde é que vem a guerra, irmão? Não é do capeta que se levantou contra Jeová? Aleluia! De onde é que vem a guerra, irmão? De onde é que vem essas brigas aí que a gente vê nas famílias? Essas brigas aí que a gente vê nas festas, facadas, tiroteios. Essas guerras aí, irmão, de onde é que vem? Não vem daquele capeta lá que foi lá e tentou Jó, aleluia, que tentou Jesus no deserto? Não, não vem de nenhum disso. Não vem de nenhum texto desse aí. Não vem lá de Ezequiel 28 que ele disse que nos mares ele colocaria a sua cadeira e se assentaria. Ah, então o diabo agora vai colocar uma cadeira no meio do mar e vai se assentar e não vai se afundar? Ué, mas se o diabo é um espírito, que diabos o diabo iria fazer no meio do mar e colocar uma cadeira e se assentar? Que conversa é essa? É o que está lá em Ezequiel 28. Não, irmão, mas ali você não entende os mistérios de Deus. Eu não entendo mesmo. Do jeito que tu entende, eu não entendo. Porque no mesmo contexto, o próprio Deus diz, e tu dizes no coração, eu sou Deus. Aí Deus diz no próprio contexto, tu és um homem, não passa de um homem. Tu não és Deus, ainda que digas, eu sou Deus. Era ele que dizia, ele estava se endeusando, aquele rei estava se endeusando. E Deus disse, tu não é Deus, tu és um homem.
A loucura do ser humano por causa do poder, por causa da sabedoria, por causa da riqueza, por causa da soberba. Ele quer se intitular Deus. A loucura do ser humano, como aquele endemoniado gadareno, que quando Jesus disse, quem é você? Até parece que Jesus não sabia quem era ele. Era um perturbado de espírito. Era um perturbado mental, psicológico. Que estava lá dormindo nos cemitérios. Aí Jesus disse, quem é você? Ele disse, eu sou legião. Aí o religioso disse, tá vendo, irmão? Ali uma legião de demônio que estava ali, aleluia. Aquele endemoniado de Gadara, ele estava com uma legião de demônio. Você sabe quantos demônios são a legião, irmão? Aí o irmão grita, não, pastor, eu não sei. Ele diz, uma legião de demônio é mais de 6.000 demônios. Não, irmão, uma legião era 6.000 soldados romanos. E outra coisa, e que Jesus é esse que não conhecia se fosse uma legião de demônios naquele homem? Que tinha que perguntar? Jesus é entrevistador de demônio igual esses pastores por aí, é? Quem é você? Fala quem tá aí. É desse versículo solto que saiu esses entrevistadores de demônio, viu? Você sabia disso? É desse versículo solto que saiu esses entrevistadores de demônio. E é uma contradição terrível. Porque ele diz assim, não, porque Jesus... Jesus não sabia, né? Aí Jesus perguntou, quem é você? Aí o endemoniado disse, legião. É porque aquele homem ele sofria problemas psíquicos. Aquele homem se enxergava, se via naquela religião que passava lá em Gadara, ó, naquela legião de soldados romanos que passava lá. Ó. E quando Jesus perguntou, para que ele de fato confessasse, houvesse ali um testemunho público, para que as pessoas tivesse noção do que estava acontecendo na mente daquele homem, ele disse, eu sou legião. Não, irmão, não era demônio não, irmão. Ah, mas Jesus expulsou aquela legião e foi aquela legião para os porcos. E os porcos se precipitaram. Ali tem toda uma questão cultural daquela localidade, onde os porcos ali eram animais sacrificados também a ídolos, demônios. E Jesus expulsa aquele mal, aquela perturbação que havia ali naquele homem. E aquele mal vai para os porcos e os porcos loucamente se precipitam e, enfim, e morre lá. Então, abençoados, é daí que nasceu os entrevistadores de demônio. Aí eles dizem assim, quem tá aí? Aí o suposto endemoniado diz, é Chumulambo. Aí depois... Quem tá aí de novo? Ah, é o tal do demônio boiadeiro. Demônio boiadeiro? Parece que tem demônio boiadeiro, demônio vaqueiro, demônio catingueiro. É cada tipo de coisa que esse povo inventa, irmão. Tem na Bíblia, não. Agora, engraçado que eles dizem que crê na Bíblia. Então me mostre também na Bíblia onde tem um demônio chamado boiadeiro. Não tem também. Nos mostre também na Bíblia onde tem um demônio, pelo amor de Cristo, já que você, religioso, diz que acredita na Bíblia, onde é que tem na Bíblia um demônio chamado pombagira? Cadê? Se você me mostrar na Bíblia aqui, coloca o versículo aí, tem sim, irmão, um demônio chamado preto velho na Bíblia, me mostre. Porque os crentes dizem que acreditam na Bíblia e ficam expulsando o demônio que não existe na Bíblia. Ralamanara decorada machéria. Vocês não acreditam no que vocês leem, porque se vocês acreditassem, vocês viam lá João dizendo aí, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês não acreditam na Bíblia que vocês têm, vocês irmãos do sistema, porque se vocês acreditassem, vocês liam João 19:30, quando Jesus disse, está consumado, tudo realizado, tudo completo. Vocês não acreditam na Bíblia, porque se vocês acreditassem na Bíblia, como o irmão falou que acredita na palavra, porque está escrito ali na palavra, e porque está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 14, que pela morte de Cristo, ele aniquilou o diabo. E aí vocês não acreditam que o diabo foi aniquilado?
Por que vocês não acreditam na Bíblia, já que os senhores dizem que acreditam na Bíblia, que é a palavra de Deus? E por que vocês não acreditam em Colossenses 2,14, que diz que ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós? Já que vocês dizem que acreditam na Bíblia, porque a Bíblia aqui é a palavra de Deus e que não volta vazia, eu acredito que a palavra de Deus está aqui. Mas eu não posso olhar para esse livro como um livro perfeito, porque tem dedo do homem, tem interpretação do homem, tem adulteração do homem. E já que vocês dizem que acreditam na Bíblia, me refiro àqueles que acreditam como um todo, por que é que você não acredita em Hebreus capítulo 10, versículo 10, versículo 14, que diz: pela única oferta, pela oferta do corpo de Cristo, o povo dele está santificado e você está se santificando supostamente pelo jejum? Como é que vocês dizem que acreditam na Bíblia? Vocês acreditam na Bíblia? Não, porque está escrito, eu acredito. E por que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1, que não há condenação para quem está em Cristo Jesus? E vocês vivem fazendo campanha de quebra de maldição, de condenação, disso e aquilo, já que está escrito que não há condenação para a sua vida. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Porque senão seria necessário, de novo, mas desde a fundação do mundo ele se manifestou para que pela sua morte ele aniquilasse o pecado. E aí, irmãos? Então eles não acreditam na Bíblia. Vocês acreditam naquilo que a religião embutiu na mente de vocês. Se vocês acreditassem na Bíblia, vocês liam lá sobre o dízimo e entenderiam que o dízimo não é dinheiro e era para ser entregue aos sacerdotes da tribo de Levi. Não me venha para cá dizer que não, é porque nós, os pastores, hoje, nós é que somos os sacerdotes. Não existe mais sacerdote. O último sacerdote, o perfeito, foi Cristo, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que ofereceu o perfeito sacrifício, ele mesmo, para sempre. Se vocês acreditassem na Bíblia, acreditariam em Malaquias 4,4, que a lei foi dada por Deus a Moisés para saber todo Israel, estatutos e juízos. E agora? Então, meus irmãos amados da tradição religiosa, não me venha para cá pegar versículo solto acerca do diabo e dizer que você acredita em um ser espiritual chamado diabo, porque eu te mostro vários versículos bíblicos falado pelo próprio Jesus, pelos próprios apóstolos, que vocês não acreditam. Romanos 6,14, o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, debaixo da graça, e vocês levam as pessoas para praticar obras da lei. Romanos 6,3, não sabeis que fostes batizados na morte de Jesus, e vocês levam as pessoas para serem batizados no batismo das águas. E agora? Então vocês não crêem. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, Jesus disse: vocês foram batizados por João por água, mas agora vocês serão, em breve tempo, batizados pelo Espírito. E agora? Então não me venha com essa, meus irmãos religiosos, que vocês acreditam na Bíblia. Vocês não acreditam na Bíblia. Vocês acreditam naquilo que o fundador da instituição de vocês colocaram na mente de vocês. Vocês acreditam naquilo que os falsos profetas, os pseudos apóstolos colocaram na vida de vocês, porque vocês precisam de um bode expiatório. E o pastor, como não é bobo nem nada, ele não quer mostrar que a responsabilidade é de cada um segundo a palavra de Deus, porque ele quer ter o domínio sobre você. E para ter o domínio sobre você, ele quer apresentar para você um Deus que pode tirar o teu pecado e um diabo que pode fazer você pecar. E ele, como pastor, ele se coloca como um mediador para ele mediar a situação espiritual sobre a sua vida, onde você se vê na dependência de um líder religioso, porque sem um líder religioso você não se achega a Deus e também você não se livra do pseudo diabo. Agora aqui, com a palavra da graça, o irmão Elcio pregando e aqueles que ministram o evangelho, você aprende a se achegar a Deus e entende que o diabo verdadeiro que te perturba é a tua própria natureza carnal quando você cede às suas paixões. Receba aí, vá. Então de onde vem as guerras? De onde vem as pelejas? Não vem dos nossos membros?
1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Todo pecado é de gênero humano. Toda tentação é de gênero humano. Tiago também falou que Deus não tenta ninguém, Deus não pode ser tentado, mas o homem é tentado quando atraído pela sua própria cobiça. E ele cede, dá luz ao pecado, o pecado gera morte. Não é um ser espiritual que tenta. Ah, mas a tentação... Não, a tentação é humana. É humana, abençoados. Hoje mesmo eu fui tentado. Tentação humana. Eu fui tentado hoje. Eu estava na casa de um parente, né? E aí estacionei o carro e tô vendo uma zoada de moto. Eu perguntei ao meu tio, o que é que tá acontecendo aí? Ah, é uns meninos que ficam aí empinando moto, fazendo tal do... Como é que chama? Dando grau, um negócio assim. E aí eu fui olhar, rapaz, os camaradas pegavam a moto e levantavam e passavam raspando o meu carrinho, velho. Eu digo, ah, meu pai do céu. Aí a carne inflama, né, irmão? Eu olhei assim, aí o meu tio disse, quer colocar o carro na garagem? Que eles podem bater no teu carro aí. Eu falei... Aí eu fui tentado, eu falei, deixa lá. Se eles baterem, eu pego essa moto deles aí, seguro, coloco aqui na garagem. Vocês só vão tirar a moto de vocês aqui depois que pagaram o prejuízo. Porque tá vendo o carro estacionado, fica empinando moto, passando raspando, rapaz. Olha a tentação aí. Tentação humana. Mas graças a Deus, Deus é tão bom que dá o escape, que eu dei uma olhada assim e tal. Não sei o que aconteceu. Foi um mover de Deus. Eles pegaram as motos dele e foram embora. Então, meus amados, nós somos tentados na nossa natureza humana. Existe situação que só Cristo mesmo, né, pelo Espírito, para nos dar o domínio próprio, que tem hora que, sabe, dá vontade da gente sair do sério. E quando a gente sai do sério, é o que o sistema religioso chama de demônio. É o daimon ativado, é o seu estado de espírito, é seu gênio que altera. E aí, meu irmão, você fica bravo, irmão. E na ira ali, é o que Paulo disse, irai-vos, mas não pequei. Porque no calor da ira ali, você faz besteira. Por que é que o marido bate na mulher? Por que é que... O marido bate na mulher não, né? Essas coisas acontecem aí. Por que é que o cara vai lá, pega uma arma, tira a vida de alguém? Você vê briga no trânsito, as pessoas não têm paciência, é a carne ativada, é a ira ali, é dando lugar à ira, sabe, irmão? Se manifestar como filho da ira, não como filho de Deus, que é pacificador. Então, a nossa mente precisa estar conectada com a mente do Eterno, entender, como disse Cristo, se te ferir uma face, ofereça outra. Mas não é diabo, não é, não, porque a guerra que está acontecendo lá na Rússia com a Ucrânia é o capeta lá que tá... Não é o capeta. Aquilo ali é luta por dinheiro, irmão. Não tem outro nome. O dinheiro é a raiz de toda a espécie de mal que existe no mundo. A maioria das guerras que são causadas, financiadas, é dinheiro, é para vender armamento. Vocês sabem quantos milhões e bilhões de reais, de dólares, de euro é investido em tanques de guerra, em armamento poderosos, de munições, politicagem. Dinheiro, irmão, não tem nada a ver com capeta, não tem nada a ver com demônio, não. Mas o religioso, não, mas é porque por trás disso tudo está o demônio. Não está o demônio, não. Está sim o homem, a ganância. Eu quero petróleo, eu quero o gás daquele país, eu quero as pedras preciosas daqui da Amazônia. É o homem, eu quero isso, eu quero domínio. É Nabucodonosor, tudo isso eu construí com as forças dos meus braços. É Nimrod, eu vou levantar essa torre e essa torre vai tocar no céu e todo mundo tem que estar aqui falando a minha mesma linguagem. Todo mundo tem que me obedecer porque sou eu que mando nesse negócio aqui.
É o rei Irão dizendo: eu vou colocar minha cadeira no mar e vou me assentar, porque quem manda aqui nas navegações, a maior marinha do mundo é a minha, e eu, pelo meio dos mares aqui, eu venço qualquer batalha. E Deus dizendo: tu não é Deus, tu é homem. É o rei da Babilônia dizendo: subirei aos céus, as mais altas estrelas, e colocarei o meu trono acima do trono de Deus. É o homem querendo ser maior do que Deus, irmão. Sempre foi. Tem nada a ver com seres espirituais. É o pastor mesmo. É o pastor dizendo: quem manda nessa igreja sou eu. Foi eu que fundei, foi eu que abri essa empresa com CNPJ. Aqui só é pregado o que eu quero. Ah, mas não pode falar de Jesus, não. Falar de Jesus pode, mas não pode ensinar sobre Jesus. Mas não pode dizer que a lei era do judeu, não. Não pode não, porque é através da lei que eu, pastor presidente, vou tomar sacrifício. Mas pastor, mas a gente não vai dizer que Jesus no Calvário cumpriu a lei e santificou o seu povo? Não, eu sei que ele fez isso, mas aqui eu vou dizer que para santificar tem que fazer o jejum de Daniel, a campanha forte, porque Deus me revelou. Tá vendo? É o líder religioso se colocando maior do que Deus. É o bode expiatório. Eles não vivem sem. Agora nós, povo da graça de Deus, para encerrar aqui, Senhor, sou eu. Eu tenho uma consciência, eu tenho um raciocínio. Se eu falhei, fui eu. E não me vê pra cá os gracistas. Mas é porque Deus é soberano. Se eu fiz é porque Deus colocou no meu coração. Vai se converter, rapaz? Não, porque se eu matar, se eu estrupar, se eu roubar, como Deus me fez assim, então ele é poderoso, e se ele deixou que eu fizesse, então é porque ele quis, então todo mal é porque Deus... Para com isso, rapaz. Deus nos deu a consciência. Errei com a minha esposa, fui eu. Errei com o meu patrão, fui eu. Errei com o meu irmão, me perdoa, irmão, fui eu. Você errou comigo? Falhou comigo? Não vem botar culpa em pseudo do diabo, não. Foi tu, teu coração enganoso, disse Jeremias, desesperadamente corrupto. Amém, meus amados? Graça e paz, graça eterna, ficamos por aqui. Eu espero vocês amanhã, tá bom? Amanhã tem o nosso bate-papo aí com o nosso irmão. Estou confirmando aqui certinho, mas amanhã a gente vai ter um irmão aqui no nosso bate-papo às 19 horas. Eu aguardo vocês. Graça e paz, graça eterna. Vamos que vamos. Obrigado pela audiência. Como eu falei, entrei um pouco mais... bem tarde hoje, né? Hoje eu atrasei uns 40 minutos. Mas enfim, depois, se você não assistiu a mensagem completa, volte depois e assista ela para você entender todo o contexto do assunto que foi falado aqui. Obrigado pelos comentários aí, vocês nos comentários. Deixa teu like, uma noite abençoada aí para todos e até amanhã. Graça e paz.